Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Constitucional na Segunda, o canal para você que está se preparando para a segunda fase do exame de ordem. Aqui nós discutimos estratégias, dicas e trazemos muito conteúdo que vão facilitar na sua aprovação na segunda fase da OAB em Direito Constitucional, é claro. Eu sou o Rafael Aguiar e no episódio de hoje a gente vai discutir sobre: será que o município pode legislar sobre o tempo de espera na fila do supermercado? Enfim, será que cabe à municipalidade legislar sobre tempo de espera na fila do supermercado? Vamos ver. Então, muitos alunos têm uma dúvida e não sabem assim direito até que ponto vai a competência legislativa municipal. Por quê? Porque o artigo 30, inciso 1 da Constituição, fala o seguinte: compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, tá? E aí, você precisa saber disso, ou seja, você precisa saber o que o município pode e o que ele não pode legislar, porque essa divisão de competência, seja ela uma competência legislativa, seja ela uma competência administrativa, essa divisão de poder entre os entes da federação, ela costuma ser muito cobrada na prova da OAB, inclusive de segunda fase, seja na questão da peça, seja em relação à peça prática, seja em relação às questões dissertativas, beleza? E a ideia aqui não se refere à competência material, ou seja, não se refere à competência administrativa do município. Aqui, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre a competência legislativa, legiferante, tá? Na verdade, a gente vai conversar um pouco de maneira mais específica sobre um caso que já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e que eu acredito que pode tranquilamente ser cobrado na sua prova, tá bom? E aqui, para a gente superar, para você, na sua prova, se efetivamente esse caso vier a ser cobrado, tanto como peça ou como questão, você precisa, para conseguir ter a maior pontuação possível e, quiçá, gabaritar a prova, analisar, primeiro, se o caso interessa para o município, né? Se a questão interessa para a municipalidade enquanto administração pública, o que eu quero dizer, enquanto prestador de serviço público de interesse local. Tá? Depois disso, você precisa ver se esse interesse efetivamente se limita ali à circunscrição do município e ainda verificar se a competência, ou seja, se a matéria ali discutida, exposta pelo examinador, pela banca, ela não se enquadra na competência dos outros entes da federação, ou seja, dos estados e da União. Tá? E aí, para fechar com chave de ouro, para você efetivamente acompanhar isso, para você efetivamente, para não ter erro de você errar a questão, você precisa ficar ligado nos informativos do Supremo, tá? Acompanhar ali o que o Supremo vem julgando, quais são as demandas principais, as discussões principais postas ali pela Corte Máxima do Judiciário Nacional, até porque o examinador adora perguntar e expor para vocês e trazer como questão, né, trazer como questionamento aquilo que o Supremo Tribunal Federal já analisou, beleza? Mas para a gente entender exatamente se o município pode ou não legislar sobre o tempo de espera na fila no supermercado ou mesmo qualquer outro estabelecimento comercial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Como assim, Rafa? É que essa história, ela teve origem, uma discussão sobre a competência efetivamente ou não dos municípios em legislar sobre o horário de estabelecimento comercial. Então, foi dessa discussão da possibilidade ou não do município de legislar sobre o estabelecimento do horário comercial, tá, que surgiu a competência ou não para legislar sobre tempo de espera na fila, tá bom? E qual é o histórico desse tema? O histórico é o seguinte: lá na década de 90, vários municípios aqui brasileiros, eles começaram a editar as suas respectivas leis, né? E essas leis, elas faziam o quê? Elas fixavam o horário de funcionamento de lojas, bares, farmácias, enfim, desses estabelecimentos comerciais que existiam ali, evidentemente, no seu território, na sua circunscrição. Eu tenho um exemplo aqui anotado, que é um caso concreto da lei do município de Curitiba, a lei 7482 de 90. E ela dizia o seguinte, ó:
Artigo 1º da lei do município de Curitiba, 7482/90. O funcionamento externo dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço do município de Curitiba atenderá às disposições desta lei. Artigo 2º, dizia a lei, é livre o horário de atendimento ao público observados os seguintes limites. Olha lá, inciso 1, das 9 às 19, de segunda a sexta-feira, inciso 2, das 9 às 13 aos sábados. Aí o parágrafo 1º trazia uma disposição assim, ó. Os supermercados nos setores de alimentação e similares poderão funcionar de segunda a sábado, das 9 às 21 horas. E, por fim, aqui para o que interessa, o parágrafo 4º do artigo 2º da lei do município de Curitiba falava o seguinte, ó, o disposto no caput do presente artigo, ou seja, aqueles estabelecimentos das 9 às 19, de segunda a sexta, ou das 9 às 13 ao sábado, então, o disposto no caput do presente artigo não se aplica aos seguintes estabelecimentos. Aí, dava uma série aqui. Restaurantes, confeitarias, sorveterias, bares, cafés, mercearias, açougues, feiras, farmácias, drogarias, hotéis, postos de gasolina, estacionamentos de veículos, cinemas, teatros, enfim. E trazia esse rol de exceções, tá bom? Só que o que é que aconteceu? Os donos dos estabelecimentos comerciais que foram atingidos por essa lei e por tantas outras leis equivalentes a esta, né, eles começaram a questionar se essa legislação municipal, ou seja, se esses atos normativos editados pelo município aí, por vários municípios, sob o argumento de que esse assunto, de que o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais estaria relacionado com o direito comercial, né, ou o direito empresarial e o direito do trabalho, e aí, por conta disso, essas leis municipais, elas estariam violando, invadindo a competência da União. Então, o que os donos dos estabelecimentos comerciais fizeram? Eles ajuizaram algumas ações, né? Algumas não, várias ações, porque foram vários donos, questionando exatamente, olha só, esse negócio do município ficar determinando o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, na verdade, invade a competência legislativa da União, porque no final das contas, o que o município está fazendo, sob a desculpa, né, sob o argumento de que estaria legislando sobre assunto de interesse local, o que o município está fazendo é legislar sobre direito empresarial, né, que na Constituição fala em direito comercial, e direito do trabalho. Por quê? Porque o artigo 22, inciso 1 da CF, fala, compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho e direito comercial, que atualmente é denominado como direito empresarial. Tá bom? E esses questionamentos, eles chegaram até o Supremo Tribunal Federal, tá? E aí, a pergunta que eu faço é, será que o argumento dos donos de estabelecimentos foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Ou seja, será que, de fato, essas leis municipais eram ou foram consideradas inconstitucionais? O Supremo entendeu que não. Para o STF, tá? Essas leis municipais são plenamente compatíveis com a Constituição da República. Por quê? O STF falou que, de acordo com o artigo 30, inciso 1, né, aquele que diz compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local, então, de acordo com o artigo 30, inciso 1, compete, de fato, aos municípios legislar sobre o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais situados, evidentemente, no âmbito dos seus respectivos territórios. Por quê? Porque isso se trataria de matéria entendida como assunto de interesse local. E o Supremo se valeu do artigo 30, inciso 1 da Constituição, tá? E por que o Supremo se valeu desse dispositivo? Por que ele entendeu constitucional? Porque o Supremo falou assim, olha, cada cidade tem suas peculiaridades, né? Cada cidade tem um modo de vida. Olha, algumas cidades são mais movimentadas, tem muito mais gente, a população é muito maior, outras têm um estilo de vida mais calmo, algumas cidades são extremamente badaladas, né? Inclusive tem serviços, é muito mais comum um serviço 24 horas, outras cidades são cidades mais pacatas, algumas cidades são específicas, são voltadas ao turismo, enfim. Cada cidade tem uma peculiaridade, né? Inclusive, tem algumas cidades que são bem menos urbanizadas. Tem algumas cidades que têm o que o Supremo falou de costumes mais tradicionais, creio que ele quis dizer assim, olha, tem cidades com 10, 15 mil habitantes, até menos do que isso, né? Então, o horário de funcionamento
dos estabelecimentos comerciais, ele precisa atender, ele deve atender às características próprias de cada município. Logo, isso significa dizer que se trata, sim, de assunto de interesse local, portanto, cabe ao Poder Legislativo municipal, né, o Poder Legislativo local, legislar sobre determinada matéria, tá bom? Só que eu preciso ressaltar aqui o seguinte: já existia uma súmula bem antiga do Supremo, tá? Que já espelhava essa ideia. Por quê? No final das contas, chegava à mesma conclusão. Essa súmula ela foi editada lá na época da CF de 46, que é a súmula 419. A súmula especificamente foi editada em 1964, mas ela foi editada sob a égide lá da CF de 46. E ela dizia ela dizia o seguinte, ó, anotei aqui, ó, súmula 419 do STF. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, tá? E esse entendimento foi reiterado, esse entendimento foi reiterado tantas vezes, que o Supremo ele editou um novo enunciado, seguindo a mesma ideia, em 2003, tá? Que é a súmula 645, que diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, veja, ainda que sob a égide da CF atual, o entendimento do Supremo já era sumulado e guardava e defendia e tutelava, entendia pelo interesse local do município para determinação, para fixação do horário de funcionamento do estabelecimento comercial, tá bom? Só que quando o ministro Ricardo Lewandowski se tornou presidente do Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, o que ele fez? Ele propôs a conversão de algumas súmulas, de alguns enunciados de súmula, em súmulas vinculantes, tá? Então, algumas súmulas comuns passaram a ser súmulas vinculantes. E uma das escolhidas foi exatamente a súmula 645, que eu acabei de falar, que diz o seguinte: é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Isso aqui esse enunciado da súmula 645 se tornou enunciado de súmula vinculante. Beleza? Só que esse entendimento acabou gerando um outro problema. Por quê? O problema é o seguinte: e os bancos? E as instituições financeiras? Como ficam diante disso? Por quê? Olha só, porque tanto o STF como o STJ entendem que os municípios não podem legislar, não podem estipular o horário de funcionamento dos bancos. Então, veja bem, o município tem competência para determinar, para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Porém, de acordo com o STF e com o STJ, o município não tem competência para determinar o horário de funcionamento dos bancos. Como assim, Rafa? É que é o seguinte, ó, a competência para definir o horário de funcionamento das instituições financeiras é matéria da União. Nossa, Rafa. Por quê? Porque esse assunto, o horário bancário, vamos dizer assim, ele traz várias consequências, inclusive diretas, para as transações comerciais intermunicipais, interestaduais, transferência de valores de uma pessoa para outra em várias partes do país ou até para fora do país. E acaba, evidentemente, ultrapassando o interesse local do município. Tá bom? Enfim, o horário de funcionamento de estabelecimento bancário é assunto de interesse nacional, portanto, de competência da União. O Supremo disse isso em recurso extraordinário. Tá bom? Beleza? E o STJ, que também ratifica aí esse entendimento do Supremo, ele possui um enunciado que espelha esse entendimento, que é a súmula 19. E a súmula 19 fala exatamente o seguinte, que a fixação do horário bancário para atendimento ao público é de competência da União. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Olha só, eu tenho, de acordo com o Supremo, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial é matéria de interesse local, portanto, compete ao município legislar sobre isso. Porém, a fixação do horário bancário
para atendimento ao público é matéria de competência da União. Nós temos, inclusive, a súmula do STJ, a súmula 19, mas isso também é ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? No final das contas, o que a gente tem? Aquela súmula 645 se tornou a súmula vinculante 38 do Supremo, ela tem uma exceção, né? Então, na verdade, a gente pode falar que existe uma exceção à súmula vinculante 38. A súmula vinculante 38, só lembrando, é a súmula 64, era a antiga súmula 645 do Supremo que fala: é competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Então, essa súmula, ela tem uma exceção. Qual seja? A súmula 18 do STJ, 19 do STJ, perdão, que na verdade é um entendimento já ratificado pelo Supremo. O horário de funcionamento dos bancos, né, para atendimento ao público, é competência da União. Tá bom. Então, o que eu posso dizer é que a coexistência é perfeitamente... a existência da súmula vinculante 38 com a súmula 19 do STJ é perfeitamente possível, elas coexistem e são aplicáveis justamente, e não são incompatíveis, pelo contrário, elas são compatíveis justamente por conta dessa peculiaridade em relação ao horário de funcionamento bancário. Tá joia? Tranquilo até aqui? Beleza. Só que a gente tem um problema. Como assim, Rafa? Olha só. O horário de funcionamento, ou seja, o horário de atendimento ao público, no que diz respeito às instituições financeiras, é matéria de competência da União. Tá bom. E os outros aspectos relacionados com os serviços bancários que também são disponibilizados para os clientes? De quem seria a competência para legislar sobre isso? Como assim, Rafa? Por exemplo, se eu estiver falando sobre uma medida de conforto relacionada ao atendimento bancário, ou uma medida de segurança relacionada ao atendimento bancário, isso também seria competência da União? Veja bem, será que o município pode legislar sobre medida de segurança, de conforto e de rapidez aos usuários dos serviços bancários? Né? Sei lá, tempo máximo de espera na fila, instalação de banheiro e de bebedouro nas agências, que traz conforto, né? Colocação de cadeira de espera para os idosos, disponibilização de espaço específico para cadeirante, ou, melhor, disponibilização de cadeira de rodas para aqueles que assim precisam. Alguma medida como instalação de porta giratória, alguma medida de segurança destinada específica às agências. Será que essas matérias, grosso modo, medidas que propiciem segurança, rapidez à prestação de serviço e conforto, seria competência do município? Ou será que somente a União poderia legislar sobre isso? Por quê? Porque esses assuntos, eles envolvem os bancos, né? Porém, será que eles envolvem os bancos como um estabelecimento comercial mais focado ali no interesse local, ou seria uma questão de âmbito nacional? Enfim, o Supremo Tribunal Federal, ele também analisou essa questão e ele disse o seguinte, que essas matérias, essas medidas que visam proporcionar conforto, que visa proporcionar segurança ou mesmo a rapidez aos usuários dos serviços bancários, são matérias de competência legislativa do município. Meu Deus, Rafa, e agora? Pois é, vamos resumir, olha só. Então, o que é que o município pode legislar? Quais são as matérias que o município pode legislar em relação ao estabelecimento comercial, inclusive bancário? Veja bem, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial em geral, o município pode legislar? Sim, súmula vinculante 38. Tá bom. O horário de funcionamento dos bancos no que diz respeito ao atendimento ao público, o município pode legislar? Não. Súmula 19 do STJ, mas é um entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal também. Tá bom. E medidas de segurança, de conforto, de rapidez aos usuários dos serviços bancários, o município pode legislar? Sim. Sim, o Supremo também já falou que sim. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aí é o seguinte, considerando tudo isso que foi dito agora, alguns municípios começaram a disciplinar a tal lei das filas, ou seja, os municípios brasileiros começaram a editar leis, tá, que determinassem
um tempo de espera máximo da fila. Geralmente era ali 15 minutos, né? Por quê? Porque daí a pessoa que estava ali no estabelecimento, ele deveria ser atendido. E isso serviria tanto para atendimento bancário, para atendimento em loteria, para atendimento em concessionária de água, concessionária de energia, supermercado, enfim. Tudo isso, todos esses estabelecimentos que costumam ter filas, tá? Acabaram sendo impactados por essas leis municipais. E aí começou a gerar um problema. Por quê? Porque uma das leis, essas leis, elas acabaram atingindo os supermercados, né? Como assim, Rafa? Vamos pegar um exemplo concreto. E olha só que interessante. Tudo isso que eu estou falando para você pode tranquilamente ser cobrado na sua prova da OAB, seja como caso prático, em eventual ação de controle concentrado, ou mesmo, né, em eventual demanda em que a constitucionalidade é questionada de maneira incidental, ou ainda como questões discursivas, percebe? Porque questão discursiva, imagina uma questão discursiva perguntando o seguinte, ou mesmo parecer, né, que já caiu um parecer na prova da segunda fase de constitucional, apesar de eu achar que foi um equívoco ali da banca, mas enfim, já caiu. O fato é que, olha que interessante, imagine que o examinador pergunte assim, em relação aos estabelecimentos comerciais, o município pode exercer a competência legislativa no que diz respeito ao estabelecimento do horário de funcionamento? E quanto às instituições bancárias? Essa pode ser a pergunta da linha B. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as medidas de conforto relacionadas às instituições bancárias podem ser instituídas mediante legislação municipal? Veja bem, aqui eu tenho 3 alíneas numa questão discursiva que, poxa, só pelo que eu falei aqui de maneira resumida, você já sabia responder. Mas isso também pode ser questionado em eventual ação. Por exemplo, eu acabei de falar que aquela súmula 645, antiga súmula 645 do STF, se tornou uma súmula vinculante, a súmula vinculante 38, né, que diz, compete aos municípios a fixação do horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Se eventualmente essa súmula for violada, esse dispositivo for violado, essa súmula for questionada, for violada, cabe uma reclamação, percebe? Então, assim, tudo isso para dizer, fique atento, porque a questão, a matéria, a temática, competências, principalmente competência legislativa, essa distribuição entre os entes da federação é muito cobrada. E facilmente isso pode ser cobrado na sua prova. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vamos voltar. Eu estava falando das leis das filas, as leis municipais que estabeleciam horário máximo de espera em fila que gerava ali em torno de 15 minutos, certo? Pois bem, vou pegar um caso prático aqui para vocês entenderem o que aconteceu. Como essas leis municipais faziam essas determinações, estabeleciam esse período máximo de tempo de espera na fila, inclusive atingindo os supermercados, isso começou a ser questionado, tá? E aí, uma lei municipal, vamos pegar aqui um caso que foi julgado pelo Supremo, que foi um caso da lei municipal lá de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, que falava o seguinte, ó, aqui, ó, era a lei 11.256 de 2012, lá de São José do Rio Preto, né, município de São Paulo, que tratava sobre o período de atendimento dos caixas de supermercado e hipermercados. E aí o artigo 1º falava o seguinte, olha só, ficam os supermercados e hipermercados do município de São José do Rio Preto obrigados a colocar à disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de forma que a espera na fila para o atendimento seja no prazo máximo de 15 minutos. Para a comprovação do atendimento previsto no caput do artigo 1º, deverá ser adotado controle através de senha disponibilizado próximo de cada caixa, onde constará o horário de chegada à fila, sendo anotado pelo ou pela operador ou operadora de caixa o horário de atendimento na própria senha. Nos finais de semana, sábados e domingos, subsequentes aos dias de pagamento do trabalhador, dia 5 e 25 de cada mês, e em feriados, o prazo para o cumprimento da presente lei será ampliado para 30 minutos. Ok, né? Razoável. Artigo 2º.
O não cumprimento das disposições desta lei sujeitará o infrator às seguintes sanções: advertência, inciso 2, multa de até 100 unidades fiscais municipais. Em caso de reincidência, o infrator será punido com a aplicação da multa em dobro e assim progressivamente. Só que essa lei foi questionada pela municipalidade, né? Pela municipalidade, não, perdão. Essa lei foi questionada no judiciário pelos supermercados e isso acabou chegando até o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário, tá? E aí é o seguinte, será que essa lei do município de São José do Rio Preto, ela se enquadrou naquilo que foi decidido anteriormente pelo Supremo? Ou seja, será que o Supremo entendeu que essa lei era constitucional? Por quê? Olha só, e o que o Supremo, primeiro, o que o Supremo entendeu? O Supremo entendeu que sim, que essa lei do município de São José do Rio Preto é constitucional. Por quê? Ele analisou o processo que envolvia essa lei e ele decidiu o seguinte, que essa lei, ela não só é constitucional, como ela deve seguir o entendimento que já tinha sido aplicado em outra ocasião, tá? Em outro recurso extraordinário. E nesse outro recurso extraordinário, o Supremo decidiu que as leis municipais que estabelecem que os supermercados ou os hipermercados são obrigados a colocar à disposição ali dos consumidores, do pessoal da fila, gente suficiente para atender nos caixas, de maneira que a espera na fila seja limitada a 15 minutos, no máximo de espera, são constitucionais. Por quê? Porque compete ao município legislar sobre assunto de interesse local e a definição de tempo máximo de espera na fila, né, pelos clientes, se trata de matéria de assunto de interesse local, tá bom? Só que, veja bem, a lei, ela não pode obrigar a contratação de pessoal, né? Mas ela determina que seja colocado pessoal suficiente no setor de caixas para o atendimento dos consumidores. Então, o supermercado ou hipermercado, ele poderia ali remanejar em determinadas situações, o pessoal do supermercado, os seus empregados, os seus colaboradores, para os caixas, se fosse o caso, para cumprir com essa determinação. Beleza? Enfim, e aqui, olha só, o que a gente acaba percebendo é que os municípios, eles têm a competência para legislar sobre esses assuntos, porque, como o Supremo entende, esses assuntos se enquadram ali no artigo 30, inciso 1 da Constituição, tá bom? E por quê? Porque, no fundo, elas tratam aqui uma certa forma de proteção ao consumidor, né? Certo? Enfim, ainda que seja de uma maneira reflexa, o Supremo acaba defendendo a tese, advogando a tese de que é um interesse local e, portanto, cabe ao município, tá bom? Agora, veja bem, vamos imaginar a seguinte situação, olha só, falando inclusive nos supermercados, eu não sei se você sabe, mas alguns supermercados, geralmente aqueles que são considerados atacadistas, né, eles colocam ali na saída do supermercado, então assim, o cliente vai, passa pela fila, faz o pagamento, né, passa as mercadorias ali pelo operador, pela operadora de caixa, realiza o pagamento e sai ali com o carrinho cheio. E quando ele sai com o carrinho cheio, ele acaba se deparando com outro funcionário, com outro colaborador do supermercado, e esse colaborador, ele faz uma certa comparação, faz uma certa vistoria, entre aquilo que foi adquirido, né, aquilo que consta da nota ali do consumidor, com aquilo que está ali no seu carrinho ou nos seus carrinhos de compras, tá bom? Isso acontece lá no município de São Paulo, isso acontece, se não me engano, naquela rede macro e até na rede, acho que do Sam's Club, enfim, não sei se exatamente nessa data, né, do vídeo, isso está acontecendo, nessa data em que você está assistindo, mas nesse momento aqui em que eu estou gravando, né, isso é comum, tá? Provavelmente outros municípios e de outros estados também ocorra, que eu tenho esse conhecimento em relação ao município de São Paulo. De qualquer forma, o que começou a acontecer? Alguns ministérios públicos, né, começaram a questionar essa atitude dos supermercados, porque, apesar desse procedimento, e de verdade, tá, esse procedimento costuma ser bem rápido, é uma coisa assim, bem passando bem por cima, não creio eu, né, que não gere um constrangimento ao consumidor, mas acontece, assim, a realização dessa conferência acontece, mas
Enfim, de qualquer forma, alguns ministérios públicos começaram a questionar isso, inclusive chegaram a ajuizar ações civis públicas, justamente impugnando essa conduta dos supermercados, porque para o Ministério Público, esse tipo de conduta seria intimidatória, ela seria até desproporcional, porque o comerciante ele teria, em tese, outras maneiras para verificar se aquilo que está sendo comprado, se aquilo que está no carrinho foi efetivamente comprado. Então, por exemplo, instalação de câmeras de vigilância, já dá para saber se o cara não está levando nada escondido, presença de fiscal no interior da loja, a própria ali, né, no momento em que o operador ou a operadora de caixa realiza ali, passa, né, o produto, né, e, inclusive aparece lá o preço e tal, isso já seria também uma outra espécie de conferência, enfim. Então, o Ministério Público, ele bate nessa tecla e questiona muito isso em relação aos supermercados, né? Essa questão foi levada para o STJ e o Superior Tribunal de Justiça, no primeiro momento, entendeu que essa vistoria, ela não seria, assim, por si só, tá, alguma coisa gravosa, ela não se configuraria como uma conduta abusiva. Isso foi o que entendeu o STJ. E aí, enfim, independentemente disso, alguns municípios, então, fizeram o quê? Passaram a editar leis para proibir essa prática, proibindo essa conduta. Então, o município de Campina Grande, por exemplo, ele editou uma lei, que está anotada aqui, é a lei número 4.845 de 2009, justamente vedando esse tipo de conferência, né, feito pelos supermercados. Então, essa lei dizia, olha, é proibida a conferência de mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados na cidade, tá? E, ou seja, essa lei específica, por exemplo, ela determinava que o cliente, uma vez que ele efetuou o pagamento no caixa, tá, ele não poderia mais ter as suas mercadorias conferidas ali, na saída, né? Como é feito aí, como eu disse, em alguns municípios que ainda são feitos, tá? E que, se o estabelecimento fizesse o contrário, ou seja, se ele permanecesse, se ele mantivesse esses fiscais na saída das portas dos supermercados, ele poderia tomar uma sanção administrativa, tá bom? Aí, claro, isso gerou um novo questionamento e isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, ou seja, foi questionado se essa lei ela era ou não compatível com a Constituição da República. Foi questionado se isso não invadiria a competência do município, da União. Se o município, a partir do momento que ele legisla nesse sentido, ele não estaria invadindo a competência legislativa da União, tá? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o município não estaria invadindo a competência da União. Pelo contrário, o STF, no final das contas, disse que essa lei municipal específica, ela é constitucional, tá? Por quê? Com base no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República, que fala: compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Então, veja, o município, de acordo com o Supremo, ele pode legislar sobre a proteção do consumidor, tá? Desde que essas normas se restringam ali ao interesse local. Tudo bem? Então, seja uma lei fixando o tempo máximo de espera no atendimento do caixa, ou uma lei fixando a proibição dessa segunda fiscalização, esses são assuntos que, de acordo com o Supremo, ele até vem de maneira já reiterada, admitindo que isso se enquadraria na competência legislativa local, porque são assuntos de interesses locais, logo, são assuntos de competência do município, tá? E aí, no final das contas, volta para aquilo que eu falei há pouco tempo, em que, se a medida ela proporciona segurança, se a medida proporciona rapidez aos usuários dos serviços, ou se ela proporciona o conforto dos consumidores, isso tudo são assuntos de interesse local que podem ser tratados em leis municipais, tá bom? Logo, o município aqui, ele não estaria transgredindo a Constituição, porque ele não estaria se miscuindo na competência legislativa da União. Por quê?
como eu disse, é uma lei, são atos normativos que tendem a proteger o consumidor, tá? E quando uma lei municipal, no momento em que ela traz regras, traz dispositivos que dizem respeito exatamente à proteção da relação de consumo, isso é compatível com a Constituição, tá? Aqui, se essa lei tem, por exemplo, pela mens res ali, essa lei tem como ideia evitar eventual constrangimento do consumidor, né? Evitar o constrangimento do particular ali, e o que acaba, de certa forma, proporcionando um conforto maior. Por quê? Porque impede essa dupla conferência das mercadorias. Então, ela é plenamente constitucional. Tá bom? Logo, o que o Supremo traz, assim, que a gente pode entender é que os municípios podem legislar sobre o direito do consumidor, desde que em assuntos atinentes, constritos ao interesse local. Beleza? Isso não afrontaria aquele dispositivo do artigo 22, inciso 1 da Constituição, que fala que compete à União legislar sobre assunto voltados ao direito civil e até ao direito comercial, atualmente empresarial, que são vertentes aí, inclusive, que alguns entendem que o direito do consumidor estaria ali próximo a essas esferas, mas de qualquer forma, ainda que fosse um desdobramento do direito empresarial ou comercial ou direito civil, é uma matéria autônoma, vamos dizer assim, mas independentemente disso, não estaria o município invadindo, tá, a competência da União. Beleza? Então, essa autonomia, ela advém lá do artigo 30, inciso 1. Então, aqui vocês percebem que o artigo 30, inciso 1 da Constituição da República é um artigo muito importante que pode ser tranquilamente, facilmente questionado na sua prova de segunda fase do exame da ordem, tá bom? Por quê? Porque, como eu disse, a banca adora esses questionamentos sobre a divisão de competência dos municípios. Beleza? Então, assim, dito isso, eu encerro o nosso vídeo de hoje e gostaria de agradecer pela sua audiência. E mais, se você está curtindo os conteúdos que têm sido postados diariamente, eu peço para você ativar as notificações, se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube ou no Facebook, até no Instagram, não sei onde exatamente você está nos assistindo, mas eu peço para você se inscrever, curtir, ativar as notificações, compartilhar se você gostou, indicar para as pessoas que, assim como você, também estão se preparando para a segunda fase do OAB em Direito Constitucional. Beleza? Então, eu fico por aqui e te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!